Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu resolvi fazer aqui, pegar uma prova, né? Fazer algumas questões aí do concurso de inspetor de alunos de Cubatão, tá? Então eu separei as questões, vou comentar, mas se você quiser fazer esse simuladinho antes, eu vou deixar o link aí, né? Você vai lá na descrição, aí você clica lá, faz o simulado, depois você vem aqui ouvir a correção do simulado, tá? Então vamos lá, já agradecendo a todo mundo que compartilha, curte o canal, né? A gente está chegando aí a 13 mil inscritos, mais de meio milhão de visualizações, 100 mil horas de exibição, o negócio agora andou. Olha aqui, ó, questões, inspetor de alunos, prova de Cubatão. Então vamos lá. Responda as questões 20 a 31 de acordo com a Constituição Federal. Então, caíram aí, né, algumas questões de Constituição Federal lá no concurso de Cubatão. Aí diz assim, ó, 29. De acordo com o artigo 206, ao apresentar os princípios que servem de base para o ensino, não, ó, tá vendo, ó, não são considerados princípios. Eu sempre falo, princípio é uma coisa que cai bastante. Então, quando você vai estudar uma legislação, tem lá princípios, ó, já anota porque... Então, vamos ver aqui. Aqui não, tá? Não, ó, né, gente? Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, garantia de padrão de qualidade. B. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. C. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos, aos da rede pública, gestão democrática do ensino público na forma da lei. E aqui, D. Garantia de padrão mínimo de qualidade, piso salarial profissional nacional para os professores da escola pública nos termos de lei local. Professor, não vi nenhum erro, né? Não vi. Aí que você tem que estar esperto, ó. Os princípios, o A tá ok, né? O A ok. E aí a gente tem que sempre pensar no DNA da educação, acesso a todos, educação para todos, né? Liberdade de pensamento, de ensinar, acesso e permanência na escola, ó. Também DNA da educação, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, existência de instituições privadas, públicas, né? Valorização dos professores, gestão democrática do ensino público, ensino particular não está aqui na gestão democrática, não é obrigado, tá? Faz se quiser, né? Mas não está. Plano de carreira, ó. Plano de carreira com ingresso exclusivamente, ó, exclusivo aqui mesmo, né? Por concurso público de provas e títulos. Então, a A está correta, a B está correta, a C está correta, a D não está, ó, não são considerados princípios. Eles só mudaram o finalzinho aqui, ó. Não é nos termos de lei local. Não é legislação municipal que faz isso. Não. Então, ó, trocar aqui gabarito letra D, ó. Ó, trocou só um trechinho aqui, hein? Se você vem até aqui, você vai, ó, achando que tá certo. Mas chegou aqui nos termos de lei local, errado. E olha aqui, ó. Artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Já vai lembrando aí para você não, já vai observando para você não esquecer na prova. Inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. 3, pluralismo de ideias, concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. 4. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. 5. Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público e títulos aos da rede pública. 6. Gestão democrática do ensino público na forma da lei. 7. Garantia de padrão de qualidade. 8.
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal. Olha aqui a banca querendo te pegar, ó. Garantia do padrão, piso salarial nacional para os professores de escola pública nos termos de lei local. Se é nacional, né, gente? Se é nacional, não poderia ser uma lei local, certo? Então, a banca tentou aqui, ó, nos termos de lei federal, trocou uma palavrinha ali para ver se você ia errar. E garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida, gabarito letra D de dado. Prestar atenção que aqui a banca está utilizando muito, ó, o não, né? Então, às vezes a pessoa está lendo muito rápido, vem aqui, aí vê a letra A certinha aqui, já marca A, nem olha as outras, vai para outra alternativa e aí depois errou, né? Gabarito letra D, tem que prestar atenção. Olha, 30, o inciso 1 do artigo 208 afirma que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de a educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta própria para todos aquelas que não tiveram acesso na idade própria. Aqui, gente, a banca está só mudando as datas, os prazos. Lembra que eu falo para vocês? Prazo, data, a banca gosta de cobrar muito. B, educação básica obrigatória e gratuita dos 3 meses aos 10 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que não tiveram acesso na idade própria. C, educação básica e obrigatória e gratuita dos 5 aos 16 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. D, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos que não tiveram acesso na idade própria. Tudo igualzinho. O que está mudando? Aqui as idades, né? Estão mudando. E qual é o correto? Que está lá no 208, gente. E que você não pode esquecer. Novamente, nossa letra D de dado. Olha aqui. Dos 4 aos 17 anos de idade, educação básica. Básica obrigatória. O que é a básica, gente? Começa na pré-escola, tá? Básica obrigatória começa na pré-escola, depois tem ensino fundamental, depois tem ensino médio, então vai dos 4 aos 17 anos. Você vai ouvir minha voz na hora da prova falando isso, tá? Dos 4 aos 17 anos. Cuidado, que a banca pode fazer uma perguntinha assim. O ensino fundamental é obrigatório aí não é 4, né? Porque não falou de básico, falou fundamental. Aí é dos 6, né? Fundamental começa no primeiro ano, com 6 anos, certo? Então, cuidado que a banca pode aí jogar, né? Aqui na Constituição, não, ela vai perguntar exatamente isso, mas pode aparecer uma pegadinha aí, pode, né? Então, você tem que estar atento. Aqui está falando de educação básica. Quando a gente fala de básica, a gente está falando, né, da pré-escola lá, dos 4 anos até o ensino médio, certo? Educação básica, né? A creche também entra, só que a creche, ela não é obrigatória, tá? Por isso que ela não está aí. Aí falou educação básica obrigatória. E aí é dos 4 aos 17 anos. A pré-escola, né, é obrigatória, tá, gente? Então, letra D. Olha aqui. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de inciso 1, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita para todos a que não tiveram acesso na idade própria. 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Aqui, gratuito. Aqui, a banca gosta de colocar o que? Ensino superior, né? Trocar isso aqui, colocar ensino médio e superior. Não. 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. As bancas adoram trocar por exclusivamente, não é exclusivamente, é preferencialmente na rede regular de ensino. 4, educação infantil em creche para a escola, as crianças até 5 anos de idade. 4 até 5 anos de idade. E aí vocês perceberam uma coisa? A pergunta,
né? É sobre a Constituição, artigo 208. Então, se tem que responder de acordo com o artigo 208, tá, gente? É sempre a letra da lei, né? Cuidado. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas, todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Muito cuidado, que as bancas costumam colocar aqui uniforme, né? Não tem uniforme aqui, tá vendo? É material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Eles também trocam aqui, colocam assistência social. Não, fica atento. Gabarito letra D de dado. Vamos lá, 31, artigo 212 da Constituição. Consta que a União aplicará anualmente nunca menos de 18. Nunca menos de 18. Significa o quê? Que a União, governo federal, não pode aplicar menos de 18%, certo? Ali da receita na educação, né? Então, a União é 18% anualmente, tá? Anualmente. E os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25%. Não vai esquecer esses números. Tá com dúvida? Anota aí, né, para você não esquecer na prova. Artigo 202, União, faz lá um resuminho. União, 18% anualmente. Estados, Distrito Federal, municípios, 25%. No mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida e proveniente a transferências, manutenção, desenvolvimento de ensino. Em seu parágrafo 3º, ao tratar das distribuições dos recursos públicos, afirma que essa distribuição assegurará prioridade, prioridade, né? Então, estamos falando aqui de questões prioritárias. Olha só, gente, cuidado, né? Eu só explicar para vocês, isso aqui é muito importante, porque se o município não investe 25% das suas receitas lá em educação, né, tem problemas, gestores, os governadores também, o presidente também. Então isso dá um problema, pode dar até improbidade, pode ficar sem os direitos, ter seus direitos políticos cassados. Então é algo muito importante. E aí, o que vai ser priorizado com esses recursos aqui, que a gente chama de verbas, né? Muita gente fala verba carimbada, né? Ou seja, 25% tem que gastar na educação, no mínimo. E a União, 18%, né? Você vai ouvir minha voz lá, se cair essa questão. Ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. E aí, gente, só para entender o que é o termo equidade, né? Existe igualdade, que é tratar todo mundo com da mesma forma, né? E existe o termo equidade, que é tratar de forma diferente para levar a um equilíbrio, né? Ou seja, a quem precisa de mais, eu dou mais, né? A quem precisa de menos, eu dou menos, né? É o princípio da equidade ali, porque não adianta, né? Você tem vários alunos lá, um precisa mais de você, né? O outro, ele já, né? Se você der um atendimento para ele ali, ele vai se virar, ele é bom, né? Bom aluno, o outro precisa. Então é isso, equidade é isso. Para você tratar todo mundo igual, quem é bom vai continuar bom, e aquele que precisa mais da sua ajuda, né, você está dando ali a mesma ajuda a todo mundo. Isso é o princípio da equidade, né? Você ali dar mais, né, para quem precisa de mais, certo? É isso aí. Então, legal esse parágrafo, a letra A, né? Parece estar certo. Vamos ver se é isso mesmo. Ao atendimento das necessidades do ensino fundamental, no que se refere à evasão e repetência, garantia de padrão mínimo de qualidade nos termos do Plano Nacional de Alfabetização.
C. Ao atendimento das necessidades do ensino fundamental e médio, no que se refere à progressiva ampliação do atendimento, garantia e permanência nos termos do Plano Nacional de Educação. D. Ao atendimento das necessidades do ensino infantil fundamental, no que se refere à universalização, posteriormente com progressiva obrigatoriedade do ensino médio, nos termos do Plano Nacional de Educação. Ó, uma questãozinha aí que se você não tivesse ali atento no 212, você podia ter problema, né? Vamos ver qual é o gabarito desta questão? Gabarito letra A. Vamos ler aqui, ó. Artigo 212, ó lá. É aquele que eu falei, ó. Esse aqui tá bonito, né? Até fiquei explicando equidade aqui para você lembrar na hora da prova, tá? Então, olha só. Artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18, e os estados, o Distrito Federal, os municípios, 25% no mínimo da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. Parágrafo 1. A parcela de arrecadação de impostos transferida pela União aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou pelos estados aos respectivos municípios, não é considerada para efeito de cálculo previsto nesse artigo, receita do governo que a transferir. Parágrafo 2. Para os efeitos do cumprimento no exposto do caput. Caput é isso aqui, tá, gente? É o artigo 212. Desse artigo serão considerados os sistemas de ensino federal e estadual e os recursos aplicados no artigo 213. Aí vem no parágrafo 3 a nossa resposta. A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório no que se refere à universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade nos termos do Plano Nacional de Educação. Olha lá, letra A todinha aqui, ó, né? Volta lá, meu filho. Isso aí, letra A. Olha aqui, ó. É bonito, né? Aí você vai acertar essa tranquilo. 4. Os programas suplementares de alimentação, assistência à saúde previstos no artigo 208, que nós já falamos aqui, né? Inciso 7, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outros recursos orçamentários. Gabarito letra A de amor, né? De amor. Olha só, aqui eu coloquei, né? Porque teve mudança aí nesse, então eu coloquei tudo aqui, ó. Teve mudança aí recente, ó, em 2020 aqui a emenda 108, né? Então vamos ler, né? Já que a gente colocou, vamos ler todos aqui. Ó. A educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição do salário educação recolhida pelas empresas na forma da lei, tá? Parágrafo 6º, as cotas estaduais e municipais da arrecadação da contribuição social do salário educação serão distribuídas proporcionalmente ao número de alunos matriculados na educação básica nas respectivas redes públicas de ensino. Então, vem uma verba, né? Essas cotas aí, elas são de acordo com o número de alunos. Então, quanto é por aluno, né? Então, vem lá a verba por aluno. Tem 10 mil matriculados, vem lá o equivalente a 10 mil vezes a verba por aluno, né? E tem diferenças, né? Não cabe explicar aqui. O aluno de creche é um pouco mais, o aluno, né? Tem diferenças, mas não precisa saber isso para a prova. Parágrafo 7. É vedado o uso de recursos federais no caput e nos parágrafos 5 e 6 desse artigo para pagamento de aposentadorias e de pensões. Isso você precisa ficar atento, ó, porque isso foi mudado agora em 2020. Então é proibido o uso desses recursos para pagamento de aposentadorias e pensões, tá? Por quê? É um dinheiro que tem que estar ali na educação, diretamente investido na educação. Então, nas pessoas da ativa, né? E esse recurso não pode ir para aposentadorias e pensões. 8, parágrafo, na hipótese de extinção ou substituição de impostos, serão redefinidos os percentuais referidos no caput desse artigo e no inciso 2 do artigo 212-A, de modo que resultem recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como os recursos subvinculados ao fundo que trata o artigo 212 dessa Constituição, com aplicações equivalentes às anteriores praticadas. Não vai cair essa pergunta aqui para vocês, tá? Porque aqui já envolve aí
as mudanças e tal. Só chamei a atenção aqui, que pode aparecer essa aqui dos aposentados, né? 9. A lei disporá sobre normas de fiscalização, de avaliação e controle das despesas com educação nas esferas estadual, distrital e municipal. Gabarito letra A, gente, já falei, né? Olha aqui, agora, novas questões, saímos da Constituição, agora vamos para o ECA, né? ECA. Lei 8.069 de 1990. Responder as questões de 32 a 38. Caiu 6 questões de ECA, gente. 6 questões de ECA, muitas questões, né? Então, olha lá. Em seu artigo 3, afirma que, perguntou do artigo 3, né? A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a essas fases da vida, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social, em condições de liberdade e dignidade. Está perguntando se é isso aqui que está no artigo 3, né? Só respondendo. Por que começou lá com a número 29? Porque, gente, eu peguei da prova, tá? Então, eu peguei a parte, né, da legislação da prova de inspetor, ali da 29 em diante. Por isso eu mantive a numeração aqui, tá? Então, olha só. É isso que está lá no artigo 3? Vamos ver, né? A criança e o adolescente gozam de todos os privilégios inerentes à infância e adolescente, sem prejuízo da integração da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se-lhes por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social. Nossa, apareceu um som aqui, gente. Deu um boom aqui, um carro que passou na rua. Em condições de liberdade e dignidade. É esse o 3? E aí, hein? Vamos ver, ó. Parece, bem parecido ali, né? Olha assim que mudou. Mudou quase nada aqui, gente, ó. Né? Na verdade, não mudou nada aqui, né? A criança e o adolescente, deixa eu ver, sem prejuízo, aqui, ó, fase da vida, né? Teve uma mudancinha, tão imperceptível que a gente tem que olhar 2 vezes. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei os outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual, social em condições de liberdade e de dignidade. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes a pessoas até o término da adolescência, quando se findam as indicações de progressão natural, trata essa lei, assegurando-se por lei os outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de facultar o desenvolvimento físico, mental, espiritual, social em condições de liberdade, igualdade e de dignidade. Tudo parecidinho, né? Vocês viram que na primeira eu até nem estava achando diferença aqui. Olha só, gente. Questão difícil essa quando pergunta de artigo 3 e as 4 alternativas elas são muito parecidas. Mas olha só, aqui, né? Olha só, aqui, a D a gente elimina, né? A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa até o término da adolescência? Não, né? Até o término da adolescência aqui? Não, né? Quando findam as indicações de proteção integral, né? Aqui não ficou legal, não é isso aqui. Agora, vamos ler aqui. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-se por lei os outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual em condições de liberdade e dignidade. Né? Aqui ficou bem legal, né? Bem parecido, né? Eu acho que é por aí, viu? Então vamos lá, olha aí, vamos ver se é a letra C, que eu tô achando que é a letra C, né? Mas questão difícil, hein? Bem parecida, gabarito, letra C, de casa, ó.
Artigo 3. A criança e adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata essa lei, assegurando-lhes por leis ou outros meios todas as oportunidades e facilidade, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, moral, mental, espiritual em condições de liberdade e dignidade, né? Parágrafo único. Os direitos enunciados nessa lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição de pessoa em desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região, local de moradia ou outra condição que a diferencie as pessoas, família ou comunidade em que vive. Olha que questãozinha difícil, né? Olha aqui, gente, ó, é quase tudo igualzinho, ó. Ó a diferença, ó. Gozam de todos os privilégios, e aqui é de todos os direitos fundamentais, né, inerentes à pessoa. Olha o detalhe, né, um detalhe de palavra aqui, e essa é difícil, viu, gente, né, sem prejuízo, né, aqui, ó, colocou fases da vida, né, e a pessoa humana, olha como trocou pouquinho, né, gente. Essa questão dava para atrapalhar os candidatos aí. Mas o gabarito é letra C, de criança, de casa, de Cubatão. Tem que aprender o hino de Cubatão, hein? Todo mundo que vai trabalhar lá tem que saber o hino. Salve, salve, rainha das serras. Não, cantar não pode, né? Vamos seguindo aqui. Eu sei que não pode cantar. 3T3, de acordo com o artigo 56, os dirigentes de estabelecimentos do ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... questão clássica, né? Artigo 56, pergunta que sempre aparece, quando que a gente tem que acionar o Conselho Tutelar, né? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino. Olha lá. A. Maus tratos envolvendo seus alunos após conversa com os familiares, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, desde que excedam o que está previsto no regimento local. B. Maus tratos envolvendo seus alunos desde que comprovada a violência doméstica, evasão escolar ou elevados níveis de repetência. C. Maus tratos recorrentes envolvendo seus alunos, evasão escolar, elevados níveis de repetência desde que esgotado os recursos escolares. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Esgotados os recursos escolares, elevados níveis de repetência. E aí, gente? O que você responde aí nessa 33, né? Vamos lá. Ó, né? Questão aí, de acordo com o artigo 56, questão que aparece muito nas provas, tá? Muito nas provas, mas vamos lá, ó. Aí, vamos lá, familiar, reiteração, que está previsto, né? As faltas que está previsto no regimento local, não, né? No regimento local, não, né? Não, está em lei, né? Tem na LDB lá. B. Maus tratos envolvendo seus alunos desde que comprovada a violência doméstica. Não precisa comprovar, não. Só suspeita já tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Só suspeita, né? Maus tratos recorrentes envolvendo seus alunos, evasão escolar e elevados níveis de repetência, desde que esgotados os recursos escolares. Isso aí, né? Deixa eu ver. D. Maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência. Então vamos ver, né? Eu acho que é a D, hein? Acho que é a D. Vamos lá? Gabarito letra D, ó. A Isabanca foi, né, maldosa, porque a C e a D muito parecida, certo? Só que a D está na ordem correta da lei, né? Olha lá. Elevados níveis de repetência no final, aqui, ó, tá vendo? E esgotados todos os recursos escolares aqui no meio, né? O inciso, opa, pulei. Voltando, ó. Inciso 1, né? Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos envolvendo seus alunos. 2. Reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. 3. Elevados níveis de repetência. Gabarito letra D. Por isso que eu não sou muito fã da banca IBAN nas provas, né? Acho que ela é uma banca organizada, faz os concursos direitinho e tal. Mas esse tipo de pergunta, né? Ó, é para embaralhar, né, gente? Aqui
A diferença da C e a D é de ordem, né? Não é de conhecimento, tá? Então é isso que me incomoda, é uma ordem ali, né? Aí o cara até lê a C e acha que pode estar certo, né? Mas era só a ordem que foi trocada, né? Então eu acho assim, às vezes, uma pergunta que poderia ser melhor elaborada, né? Mas lá, gabarito letra D de dado. 34, no capítulo 5 do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho, artigo 60, consta que é proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a menores de A, 14 anos, B, 15 anos de idade, C, 16 anos, 18 anos de idade, na D. Essa é fácil, né, gente? Artigo 60 diz o seguinte: é proibido qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a menores de 14 anos de idade. Gabarito letra A de amor. Olha aqui, ó, né? É proibido qualquer trabalho menor de 14 anos de idade. Você vai lembrar de mim quando cair essa pergunta aí para você, você vai acertar. 14 anos de idade, tranquilo. 35, na seção 5 da apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, artigo 172, declara que o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade familiar competente, B, autoridade policial competente, C, autoridade judiciária competente e D, autoridade assistencial competente, né? Se for pego em flagrante, adolescente é encaminhado para autoridade policial competente, tá? Gente, olha só, eu não lembro se tá lá no edital de Cubatão 172. Na prova anterior caiu, mas você dá uma olhada lá para ver se tem 172. Eu acho que não tem, viu, gente? Mas, né, como tava a pergunta lá, eu não quis quebrar a ordem, enfim, coloquei aqui. Mas é pergunta tranquila também, autoridade policial competente, aqui ó, artigo 172, o adolescente apreendido em flagrante de ato infracional será desde logo encaminhado à autoridade policial competente. Então vou aproveitar essa questão para falar uma coisa muito importante. O que é uma criança para o ECA? Criança é até 12 anos incompletos. Até essa fase é criança. Por exemplo, quando ele está falando aqui no 172 de adolescente, ele já está falando de uma pessoa com 12 anos de completo para cima. Né? 12 anos completo para cima. E às vezes cai isso na prova. Para o ECA, criança é, né, um indivíduo até 12 anos de idade incompleto. Tá? E adolescente? 12 para cima. Né? A pessoa não entendi esse incompleto. Incompleto quer dizer assim, você entrou no ano que você faz 12 anos, né? Mas você não tem ainda. Né? Por exemplo, eu nasci 2 de abril. Né? 2 de abril. Aí vamos supor, eu tô ali com 11 anos, já no ano de completar 12, eu tenho, né, 12 incompletos, vamos dizer assim. Não completei. Eu completei 12, eu já me tornei adolescente. E quando você se torna adolescente, ou seja, 12 anos completos, a lei já te prevê aí uma série, né, de atos infracionais, né, que pode, por exemplo, te levar lá à autoridade policial, caso, né, a pessoa tenha 12 anos e cometa aí um delito, um crime, né? Parágrafo único. Havendo repartição policial especializada para atendimento de adolescente, em se tratando de ato infracional praticado em coautoria com maior, prevalecerá a atribuição da repartição especializada, né? Se tiver lá uma polícia especializada para adolescentes, que após as providências necessárias e conforme o caso, encaminhará o adulto à repartição policial própria. Letra B de bola, né? Vê lá se tem a 172 lá, porque na prova anterior caiu, mas precisa olhar se a banca colocou lá, né? 36, artigo 4. Os outros eu tenho certeza que tem. Esse é que eu fiquei na dúvida. Artigo 4. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária são deveres. Eu falo que é o artigo que mais tem crase, né? Que é né?
Tem um monte de crase aí. Então, 36, né, são deveres, né, de acordo com o artigo 4 do ECA, da família, da sociedade geral e do poder público, da família, da comunidade, da sociedade geral e do poder público, da família, da comunidade, da sociedade geral, da comunidade, da sociedade geral e do poder público. E aí, ó, bem também aquelas questões, né, bem assim, buscando aí o conhecimento. E o que diz lá no artigo 36, né? Aqui a gente tinha que ir para a ideia mais ampla da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público, né? É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, blá, 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 né? Parágrafo único, a garantia de prioridade compreende, isso aqui é importante também, cai bastante, primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. B, precedência de atendimento de serviços públicos ou relevância pública. C, preferência na formulação e execução de políticas públicas. D, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a infância e juventude. Isso aqui, cara, cai demais. A garantia de prioridade, gabarito letra B. Olha aqui, ó, né? Quando você pensar no artigo 4, pensa assim, gente, criança e adolescente é responsabilidade de todo mundo, né? Então, da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, né? Então, a mais ampla aqui é a letra B, que é o que está na lei, né? É que eu sempre falo, ó, pensa, né? Estamos falando de educação, de criança, de adolescente, pensa sempre de forma ampla, gente, de direitos, né? Olha aqui, ó, primazia de receber proteção e socorro, precedência de atendimento, preferência, né? Destinação privilegiada, tá vendo? Então, gabarito, letra B de bola. Assinale a alternativa incorreta. Quando cai esse tipo de questão, risca na prova assim, ó, incorreta, né, gente? Para você não se enganar e colocar a correta, tá? A. É assegurado atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, né? B. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre de presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. C. A falta de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. E D. A colocação em família substituta far-se-á mediante medida de guarda, tutela ou adoção, independente da situação jurídica da criança ou adolescente. Gente, ó, presta atenção numa coisa que eu vou falar aqui. O recurso da criança, né, ser colocado numa família substituta é a última coisa, né? A última da última, tá? Sempre se tem que tentar, né, que a criança viva ali com a sua família, ó, no seio da sua família. E excepcionalmente em família substituta. Aqui tá correta, né? Garantia de atendimento à saúde. A B também está correta, ó, toda criança, né? Assegurando convivência familiar e tal. E o que não faz uma família perder a guarda da criança? Não faz, gente, de jeito nenhum, é a falta de recursos materiais, né? Isso não pode fazer com que a família vai perder a guarda da criança. Não. Isso não é motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Portanto, essa é incorreta, gente. Por quê? O Estado tem uma rede de proteção, tem que ter, né, uma rede de proteção para a criança e o adolescente. E se a família está sem condições materiais, se está ali com problemas, né, de renda, o Estado tem que ajudar essa família, né? É por isso que existem inúmeros programas aí de auxílio. E isso não pode constituir motivo para perder. Já pensou? Os pais são super amorosos, super dedicados, super esforçados, ali amam seus filhos, os filhos amam os pais, aí porque o pai e a mãe não têm dinheiro, você vai tirar as crianças de lá. Seria crueldade, né? Crueldade. Então não pode.
Então, que está incorreto, gente? Letra C, gabarito letra C, de Cubatão. Salve, salve, rainha das serras, bem amada Cubatão. Não pode cantar. Eu já cantei tanto esse hino, gente. E se você virar funcionário de Cubatão, você vai cantar também, que tem que cantar o hino, né? Tem que cantar. Todo mundo que trabalha em Cubatão tem que saber o hino de Cubatão, gente. Coloca aí na mente aí que é um hino bonito lá. 38, tô brincando, né? Mas é uma brincadeira que a gente faz porque todo mundo canta o hino. Em poucas cidades cantam o hino, né? E a nossa canta muito, todo mundo canta na escola, né? Canta nos eventos. Observe as assertivas a seguir. 1. Nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais ou responsável, sem expressa autorização judicial. Opa, vamos ver se é isso mesmo, né? 2. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal. 3. A prestação de serviço comunitário consiste na realização de tarefas gratuitas de interesse geral por período não excedente a 6 meses, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como em programas comunitários ou governamentais. Estão corretas. Aqui, né, a banca pegou aquele geralzão ali do ECA, fez 3 afirmações e aí pergunta, né, quais estão corretas. Então, a número 1 está correta, né? Nenhuma criança pode viajar para fora da comarca ali, da sua localidade ali, cidades adjacentes, né? Desacompanhada do pai ou responsável sem expressa autorização judicial. Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, né? Isso é um ato infracional, o que eu falei para vocês. Se você tem 12 anos, né, o adolescente, ele já comete ato infracional. E a 3, né, a prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas de interesse geral, período não excedentes a 6 meses, né, junto a entidades assistenciais, hospitais, escolares e outros estabelecimentos. Também está correta, portanto, 1, 2 e 3 estão corretas. 38, número A. Aqui uma dica para você que vai fazer prova, como fazer essa questão, né? Eu costumo fazer assim, eu primeiro olho aqui, ó, eu falo, deixa eu ver, tem todas, então todas podem ser. 1 e 2, 2 e 3, né? Porque vamos supor que não tem todas aqui, não tivesse essa alternativa A, tivesse aqui só 1, por exemplo, né? 1, 1 e 2, 2 e 3 e 1 e 3. Se só tivesse 1 aqui, só de olhar aqui você já deduziria, pelo menos uma está errada, pelo menos uma, né? Porque não tem todas, então pelo menos uma está errada. E isso te ajuda na hora de investigar lá os incisos, né? Isso aqui. Por quê? Pensando logicamente, ó, lógica. Se aqui não tivesse esse 2 e 3, né? Vamos lá. Tivesse aqui a alternativa que fosse uma. 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3. Então, cada uma tem duas. Portanto, pelo menos uma está errada. É lógica, né? Não tem todas certas. Então, eu já tinha que procurar errada aqui, né? Nesse caso, não. Tinha. Então, é uma forma da gente fazer esse tipo de questão, né? Já pensando, quando não tem todas, você fala, opa, pelo menos uma está errada. Pode ser mais, né? Às vezes duas erradas. Se tivesse alternativa 1, podia ser duas. Vamos lá, gabarito letra A de amor. 39. Como se denomina o ferimento leve, né? Leve, em que as camadas mais superficiais da pele são raspadas, deixando a região em carne viva. Perguntinha capciosa, né? Mas você tinha que prestar bem atenção na pergunta para não errar. Aí a letra A, entorse. B, escoriação. C, luxação. D, corte. Aí, gente, muita gente perguntou assim, foi nessa... se está em carne viva é corte. Não, gente, não é corte, né? Camadas mais superficiais da pele são raspadas, deixando a região em carne viva, né? É escoriação, tá, gente? Escoriação, letra B. Cuidado, hein?
a banca foi capciosa, porque ela colocou aqui, deixando a região em carne viva, fez um draminha aqui, aí o aluno pode pensar que é corte. Não é, é escoriação, ó, porque camadas superficiais da pele. Então tem que estar atento aí, a banca queria te pegar. 40. Não é procedimento de primeiros socorros. Nos casos de fraturas, no meu canal tem lá 2 aulas sobre primeiros socorros, tá, gente? Então, vai lá, dá uma conferida, né? Tem uma playlist de Cubatão lá. O indicado, não nos casos de fratura, o indicado em qual alternativa? Ó. A. Restringe a movimentação ao mínimo indispensável. Não é procedimento, né? Não é procedimento indicado. B. Imobilize o membro com talas ou apoios adequados. Fixe as talas com ataduras ou tiras de pano de maneira firme, mas sem apertar. C. Faça a tração do local da fratura se a mesma se encontrar em articulações ou extremidades. E D. Encaminhe a criança para o hospital mais próximo. Gente, ó, não é indicado. É indicado, né? Restringir a movimentação mínimo indispensável. É isso mesmo, porque dependendo, né? Se teve uma fratura lá, se você movimentar muito, pode piorar a situação da fratura, né? Imobilize o membro com talas ou apoio adequado. Isso sim, né? Fixe talas, ataduras ou tiras de pano de maneira firme, mas sem apertar. Sem apertar é correto, né? Olha aqui, fazer tração no local da fratura, se a mesma encontrar articulação, não, de jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum. Então, não é o procedimento, é o gabarito letra C de Cubatão. E assim a gente encerra, gente, tá bom? Dê uma olhada lá naquilo que eu falei, se 172 está no edital, né? Importante, tá? Mas isso foi que caiu na prova anterior à parte de legislação, a parte de primeiros socorros aí que caiu na prova passada, né? Na última prova aí de inspetor de alunos, tá bom? Um grande abraço, até um próximo vídeo.